começar. Seremos tranquilos, serenos. Transmissãozinha rápida hoje. Salve, salve, ogros e princesas. Tá legal assim, né, agora? Vamos transmitir o... Eu ia fazer enquete com vocês agora, se vocês acham legal que eu, um torcedor da Itália, né, que não se classificou para a Copa, vale dizer isso, mas que eu, torcedor da Itália, transmita os jogos pela Twitch aqui para vocês, né? Mas a princípio nós vamos comentar o Enem hoje, né? A gente vai comentar o Enem hoje com vocês. Deixa eu só abrir aqui o Restream, que é o aplicativo que eu estou usando para streamar. Normalmente vai compartilhando a live aí também, vai dando like, galera. Eu vou comentar com vocês hoje o Enem 2022, tá? O Enem 2022, prova rosa. Essa que aparece aí para vocês ao fundo. Deixa eu só ligar aqui a luz, fica melhor. Prova rosa, essa que aparece aí para vocês ao fundo. E vamos que vamos começar aqui. Eu espero que o áudio esteja ok, tá tudo ok aí. Vamos lá, vamos começar a comentar. Compartilha a live, vai curtindo aí. Eu vou comentar acerca da prova. Eu vou dar a minha impressão enquanto professor. E vou dar, além da minha impressão, grande Sérgio, fica à vontade para subir, para que a gente possa conversar um pouquinho, Sérgio. Bora lá. Vou dar a minha impressão acerca da prova. Prova rosa, caderno 4, que tem a frase inicial onde diz: cada um anda alegre e sorridente. O que significa essas frases? Essas frases são decodificações que devem ser colocadas no cartão. E para começar, a gente já tem o cartão de respostas da prova bem diferente. Foi um cartão destacável, vinha na parte frontal da prova, essa parte aqui. Cartão destacável, parte frontal da prova. E a gente já começava a ver uma diferença muito grande dos anos anteriores. Mas vamos que vamos. A prova foi dividida em 5 horas e meia para a galera que realmente ficou. Eu fui um dos 3 últimos a sair. E eu gostei muito da prova, né? Queria agradecer demais a quem está aí. Eu gostei demais do nível da prova. Eu optei por língua inglesa, então língua inglesa eu acabei fechando, né? Não errei nada em língua inglesa. Não tive muitos erros. E a gente começou a fazer uma pegada mais de estratégia da prova. Deixa eu explicar o que foi que eu fiz. Basicamente, a minha estratégia de prova foi: eu entrei para fazer 5 horas e meia de prova. Eu já entrei ciente que eu ia passar 5 horas e meia de prova. Eu ia ser o último a sair disso. Não, para mim, sair com esse troféu que está aí, para mim era a vitória. Eu tinha que sair com ele em mãos. Só que aí a gente começa a ver o quanto a reforma do ensino médio ela foi pensada de maneira errada, de maneira equivocada, de maneira errônea, né? Por quê? Essa reforma do ensino médio foi pensada de maneira errada, equivocada, errônea. Ela foi pensada da seguinte maneira: ela foi pensada para a galera poder discutir somente sobre uma perspectiva, somente sobre uma tese. Você tinha uma prova que não é a prova do perfil do aluno que estudou esses últimos 3 anos. Você tinha um aluno que veio dessa educação totalmente ultraprocessada com a reforma do ensino médio. E aí eu vou comentar algumas questões com vocês ao longo dessa 1 hora que a gente tem aí. Também estou lá na Twitch agora, galera. Estou na Twitch e estou no Twitter ao vivo. Depois a gente vai direto para o YouTube, tá? Essa live vai ser colocada lá no YouTube. Logo de começo, língua inglesa estava muito tranquila. Ele tinha uma questão que falava sobre comparar a expectativa dos parceiros amorosos em épocas distintas.
Não estou falando diretamente do PNE não, cara, do Plano Nacional da Educação não. Estou falando das bases da reforma que acabaram influenciando o ensino médio. O PNE, inclusive, ele tem algumas lacunas que eu falo em outro momento, inclusive acerca disso. Então, na questão 1 de língua inglesa, era uma questão mais voltada ali. O escopo da questão era um texto que falava sobre comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Caiu bastante geografia, pois é, Denizinha, pois é, caiu bastante geografia. Na questão 2, ele falava do cenário de integração de cubanos nos Estados Unidos, letra D. Na questão 3, foi maravilhosa, eles recorreram em língua inglesa ao uso de uma charge que falava do gosto pela prática da leitura. E na questão 4, eles falavam sobre a insatisfação da forma de comunicação. E na questão 5, ele falava do como os adolescentes eram provocados mediante aí essa cultura da internet, né? Que é a Teensville, a social media. E o texto é muito bom, muito gostoso de ler, fácilzinho. Mas eu volto a dizer, o texto do Enem, ele não é para um aluno de colégio. E eu vou explicar o porquê. Não sai daí, compartilha a live para que mais pessoas possam ver também. Compartilha. Existem dois tipos de alunos de língua inglesa no colégio, os falantes e os não falantes. Os alunos falantes, muitas vezes, eles vão estar lá preocupados diretamente, os falantes vão estar preocupados muitas vezes em demonstrar que já falam, que dominam, que tem um certo know-how ali para a língua inglesa. E os que não falam, eles vão sofrer com gramática, com conjugação, com tudo isso. E aí a prova do Enem, ela é feita basicamente para alunos falantes. Essa é a minha crítica. Ela é feita para falantes de língua inglesa, tá? Ela não é feita de outra forma, não. Ela é feita para falantes de língua inglesa. E aí, como ela é feita nessa perspectiva, você pode ver o texto 5 também de língua inglesa sendo bem fundamentado. A prova está muito bem escrita. E aí, antes de passar para a língua portuguesa, eu vou explicar qual foi a minha estratégia de prova, né? A minha estratégia de prova foi a seguinte: eu recebi a prova a 1h30, a 1 hora, perdão, eu fiquei meia hora com a prova ali na mão. Eu já sabia que eu tinha 3 idas ao banheiro, eu iria com às 3 horas, eu iria às 5 horas e eu iria às 6 horas. Eu iria 3 vezes ao banheiro. Eu iria às 3, às 5 e às 6. Se eu sentisse que a prova estava muito pesada, eu ia ao banheiro para dar uma respirada, tudo. Só que eu dividi a prova para 5 horas e meia. Eu dividi a prova para 5 horas e meia de que forma? Eu projetei. Abri, ler a prova por completo, foi o que eu fiz. Eu li a prova por completo, gastei 1 hora e pouco para ler. Depois de ler a prova por completo, eu passei mais 1 hora e meia respondendo, então vai entre 2 a 3 horas aí para responder. Ler e responder. Depois eu fui revisar, tanto é que teve questões que na revisão eu mudei a alternativa. Foi uma desatenção, por exemplo, em uma das questões aqui eu vou passar mais à frente. E por fim eu fui tirar as 2 últimas horas e meia para preparar o cartão, né? Já estava preparado, mas preparar o cartão, o rabisco lá, a folha de rascunho e o meu mapinha mental que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Foi dessa maneira. E aí a gente continua. Quando a gente vai olhar o campo de humanas, inclusive aqui na parte de linguagem e suas tecnologias, eu vou precisar tirar aqui esse backside, tá? Eu vou tirar aqui essa parte de trás, que eu vou interagir com vocês mostrando aqui a minha prova. Pronto, ó. A minha prova tá assim, toda riscada. Ó, prova boa pra gente é assim, porque professor, ó, prova toda riscada. Esse aqui é o meu conceito de mapa mental. Aqui é o meu rascunho da redação, ó, tá? Então bora lá, bora pro que interessa. Com 20 minutos eu passei língua estrangeira, língua inglesa, com 20 minutos de prova, ou seja, 5 questões para cada 5 minutos para cada questão, foram 4 questões, 20 minutos. Passei depois, eu gostei muito da forma com que foi escrita a prova de língua portuguesa, porque ela não induzia você a erro, ela não induzia o fera a erro, né? E aí fui continuando. Teve ali definição de línguas, temas no caso correlatos. A gente viu também
Fatos do Cortejo Fúnebre, e Machado de Assis foi o autor que mais caiu. Machado de Assis está na prova rosa, ele está presente na questão 8, ele está presente na questão... Eu saí marcando aqui. A prova foi tão boa que eu marquei até Machado de Assis. Ele caiu na questão 8, caiu na questão 15, e ele caiu na questão... Não, 8 e 15 foram os que mais caíram. E aí a gente começa a ver as diferenças. Passando para as questões de humanas especificamente. Lembrando, caíram clássicos da literatura. Caiu ali de imediato um trecho de Esaú e Jacó, Machado de Assis, na obra completa, com a citação de 1994, reedição. Caiu também Quarto de Despejo. Caiu também, por incrível que pareça, aí dos clássicos, né? Basicamente, Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o que abriu. Então a gente viu um Enem mais clássico, tá? E aí quando é que ele começa a ganhar uma cara de novo ensino médio? Quando ele começa a apresentar problematizações, tá? Ele começa a apresentar problematizações. E que problematizações foram essas? Ele começou inclusive na prova na questão de artes, na questão 22, onde ele fala no texto 2. A instalação em índice absentia propõe um diálogo, ou ready-made, né, na roda de bicicleta, demonstrando. Olha o nível gráfico da questão, tá aqui. Ele apresentava essa mesma função, tá bom? Então foi nessa pegada que aconteceu. Indo para a questão ainda em filosofia e artes, a prova estava no nível muito tranquilo, um nível muito leve de fazer, num nível até bem executável, eu diria, num nível bem executável. Porém, era uma prova para quem tem o hábito de ler, e ler com frequência, né? O Enem, ele não permite amadores ali, ele não permite a galera que brinca de estudar no cursinho. E aí, por quê, meus queridos? Ele não permite amadores, ele não permite a galera que brinca de estudar no cursinho. Porque ele coloca ali: vida perfeita em redes sociais pode afetar a saúde mental. Era uma questão ampla de sociologia. A questão 24, você responde a ela com 3 ou 4 aulas de sociologia. A questão 27 é a mesma coisa. Eu só peço desculpas por hoje estar falando de Enem. A nossa função política já foi alcançada, era eleger Lula presidente, agora a nossa função agora é fiscalizar. Então haverão algumas lives que eu vou fazer mais com a pegada educacional, econômica, mais coach mesmo, tá diversificado. Então peço desculpas aos que querem ver aquela live mais aguerrida, mas vai haver momento para isso. Então a pegada, a prova toda foi baseada nisso. Quando chega em geografia, aí o pai deita, né, filho? Aí o pai não respeita não, chega lá metendo os 2 pés no peito. Tinham questões que falavam da adoção de animais e do controle de animais. Tinha uma questão que falava especificamente, era uma questão de sociologia também, que falava da ideia de beber e dirigir a causar acidentes por conta disso. Era uma peça publicitária exposta no Detran do Espírito Santo, essa que está aqui para vocês, ó. E daqui a pouco não sai daí que tem lacração no Enem 2022, né? Teve lacração no Enem 2022. E qual foi a lacração presente? Eu, aos 37 anos, prestando vestibular pela, sexta vez. Eu prestei para medicina e não passei. Aí prestei para geografia, aí depois prestei para direito e agora estou prestando o Enem, que não é um vestibular com finalidade, né? Você presta o exame para depois saber. Eu me surpreendi na prova de geografia, quando a gente vê, nas questões de geografia, quando a gente vê um Enem baseado em patrimônio cultural, quando a gente vê um Enem baseado em teorias abolicionistas, em defesa da República. A questão 49 fala disso, tradição dos nativos. A questão 47 fala de patrimônio cultural e afetivo em humanas. Aí a gente vê uma questão que fala de racismo estrutural. A questão 50 da prova rosa, texto 1, texto 2, fala exatamente sobre a relação de raça e gênero. E tem um quadro aqui, um gráfico aqui muito interessante,
né? Ele faz essa junção de raça e gênero em relação ao número de filhos. Então, assim, foi muito tranquila a prova do Enem para quem estava ali acompanhando, para quem estava estudando, para quem sabia, né? Falava também da questão 2006 no programa de aquisição de alimentos vindo de pequenas comunidades, que era a comercialização garantida, a garantia disso. Ele falou de racismo estrutural na questão 64. Então isso já me reforça a ideia de que o Enem não foi feito, como a galera fala aí, às vésperas, né, carregado de ideologia. Então parabéns para esse final de ano aí, para os diretores do MEC. Eu não vou desejar parabéns aos ministros não, mas eu vou desejar aos diretores do MEC, eu vou desejar aos revisores do MEC, parabéns pela prova. A prova não foi uma prova carregada de ideologia. Eu vi até uma matéria no G1 que falava que teve comemoração, né, pela repercussão positiva. Daqui a pouquinho eu vou entrar no tema da redação com vocês. Mas assim, a questão fala, inclusive na questão 59, eles falam de garantia de preceito constitucional, eles deram aquela defesa da família, propriedade, comuns, ali na questão 59 da prova de ciências humanas, tá? Teve uma questão de geografia envolvendo padrão climático e evapotranspiração, que foi a questão 65, né? Que coloca um padrão climático. Então essa questão aqui, o aluno que não entendia aqui sobre padrão climático e sobre evapotranspiração, ele sentiria dificuldade, né? E a questão foi toda se desenvolvendo. Em história, a gente percebeu que eles foram buscar um pouquinho só ali no pouco do Brasil, até o período do Brasil das reformas, das ferrovias, da questão da malária, do garimpo, né? Aí eles buscam também aquele mesmo Brasil, ainda na questão da macrocefalia urbana, e faz a discussão sobre isso. Eles buscam também na mesma prova do Enem a questão da exclusão digital e expansão social, que é a questão 77, né? Ele tem uma questão de geografia muito boa, que é a 79, que fala dos apátridas. Eu vou ler a questão com vocês porque ela é muito boa. Diz o seguinte: nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá foi exigido que só sejam nascidos os filhos de pais e mães libaneses. Seus pais de nacionalidade síria também não puderam registrá-las no seu país de origem, na Síria. Crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Questão 79. Em situações como apresentada no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de... Ele quer saber qual a condição sociopolítica que essas pessoas se encontram. E eu vou responder, fera. Vamos lá. Então parece que eu estou dando aula, né, gente? Desculpa, não foi mal. Então, olha só. Eles se encontram na condição de exilados? Não. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O exílio é quando eu sou forçado a sair, quando eu tenho que sair para buscar condição melhor em outro país. Essa é a condição de exílio, tá? Vamos só dar uma na letra B. Os apátridas. Prestem atenção na prefixação. A. Os apátridas nada mais, nada menos são do que as pessoas sem pátria. Qual a diferença de apátrida para curdo, né? Os curdos reivindicam um território, que chamarão de Kurdistão. Já o apátrida, ele não tem pátria. É o caso dos pais e das meninas, tá? As duas irmãs nascidas no Líbano, no início da questão. Aí depois, foragido. O foragido é um preceito... O foragido é um preceito penal. É aquele que está sendo procurado para cumprimento de pena ou julgamento, mas ele decidiu evadir-se do local e não comunicar muitas vezes destino, nem a familiares, nem a autoridade policial. Esse trata-se para a justiça como foragido. O fera podia ter uma dificuldade quando fosse falar ali de refugiados. Por quê? Porque os refugiados são aqueles, como o próprio nome já diz, que estão buscando refúgio, conforto, fortaleza,
E não é o que acontece, né? Elas nasceram no Líbano, não puderam se registrar no Líbano, tentaram se registrar na Síria, não puderam porque os pais não seguiam o rito lá do Bashar al-Assad, do presidente do Líbano, da Síria. Então, meus queridos, para vocês terem ideia, não poderiam ser refugiadas. E clandestinas, o fera que está lá indeciso, não, poderia ser clandestina. Essa com certeza é clandestina. Também não poderia ser. Por quê? A clandestinidade é uma condição tão ampla, tão generalista, que ela não suporta nessa mesma questão. Vamos lá. O que é clandestino para cada um que está aqui? Se você está vendo essa live escondido da sua mulher, do seu marido, do seu amigo, e você prometeu que estaria agora às 8h15 conversando com ele sobre isso, você está clandestinamente na minha live. Mas se você entra num navio em direção a Burkina Faso, ou a, sei lá, Mali, ao Togo, a qualquer outro desses países da África, e você não é reconhecido pela marinha mercante local, nem pela marinha, nem pela capitania dos portos do país, e você entra sem registro nenhum na embarcação, você está como clandestino. Aí a pessoa que habita país sem documentação ou ordem expressa, ela não está como clandestina, ela está como ilegal, porque a situação dela é uma situação de migração. Para ser mais específico, é uma situação de imigração. Tá? Então ela não pode ser considerada pura e meramente clandestino. Ah, me dá outra situação de clandestino? Dou sim. Trabalhadores bolivianos que estão em imigração ilegal, mas que trabalham no Brás, em São Paulo, fazendo camisas lá de uma determinada marca, aquela do jacarezinho, que eu não posso dizer o nome aqui, mas todo mundo já sabe, né? Que é até o nome o André tá na live, acho que o André tá na live, mas é o nome de um geógrafo bem francês, o Yves Lacoste. Falou o nome do geógrafo. Então, questão 79, ela é muito gostosa de trabalhar. E obrigado a quem está acompanhando, obrigado a quem tem atenção. E aí a gente vê, a questão 86 também foi boa, que ele falava da prática do feminicídio, né? E aí, cuidado, a questão fala de uma espiral aqui, ó. Vou mostrar aqui e mostrar na outra câmera também para quem está acompanhando nas outras plataformas, né? A questão fala diretamente da prática do feminicídio, onde ele traz um gráfico, o gráfico até é meio mambembe assim, mas é bem interessante. Bom, para a gente dar uma adiantada aqui e ir para a fase final, no frigir dos ovos, está aqui o meu rascunho da redação, tá aqui. E aí tem o tema da redação: os desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil. Aí eu faço a minha crítica ao MEC. Vamos lá o tema? Vamos lá. Os desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil. O tema parece ser muito complexo, né? Para quem está observando aí, nossa, o tema é muito complexo. Obrigado, gente, pelas 2.000 curtidas e quem participou aqui. Peço desculpas porque a live não é política, então não tem aquela pegada mais agressiva, mais do approach, mais do... né? É uma live mais didática, mais pedagógica, e eu peço desculpas realmente porque eu precisava muito compartilhar o Enem com vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual foi o tema? O tema da redação foi os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Aí o aluno não vai saber, o fera não vai saber muitas vezes o que seriam povos tradicionais. Eu recomendo que você volte para a página da questão 45, que é essa aqui, ó, tá? É essa aqui. Volta para a página 45 e vamos para os temas para as estruturas de redação. O tema apareceu na proposta de redação, no rodapé, embaixo, tá? Apareceu aqui, no rodapé, embaixo, basicamente. E foi construído da seguinte maneira. Texto 1, você sabe que são comunidades e povos tradicionais brasileiros? Ele já começa com a pergunta e vai te informando. Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros a passar pela cabeça, mas existem 26 reconhecidos oficialmente como pescadores, artesanais e por aí vai. Ele sai dizendo, no texto 2, dá para mim? No texto 2,
Eita, eu acabei de falar tão bobão, né, agora. E no texto 2 a gente vê aqui os povos tradicionais do Brasil. E ele vai dar um gráfico de quem são esses povos. E só o gráfico do texto 2 ajuda vocês diretamente a fazerem a melhor redação que puderem. Ele coloca aqui a população indígena, 43 mil no Amazonas. Ele dá um percentual de vários estados brasileiros e a quantidade a cada 1.000 habitantes num grupo. No texto 3 ele fala os povos e as comunidades tradicionais. No texto 4 ele fala da Carta da Amazônia em 2021. E lembrando, isso foi para a COP, né? E aí a gente tem a COP de novo, para a gente poder anunciar e comentar aqui com vocês. Só para a galera ter uma noção, quero não, meu copo não, valeu. Então, só para a galera ter uma noção do que a gente está falando aqui, eu não vou perguntar se vocês estão servidos, porque a gente está muito longe geograficamente. Mas só para a gente ter uma noção, a página 20, né, do Enem, ela já traz... A página 20 do Enem já traz para a gente uma noção de como seria o meu escopo, de como seria praticamente o meu conjunto da redação, né? Como seria esse escopo, esse conjunto da redação? Eu gosto muito da teoria dos mapinhas mentais. Eu faço em sala, inclusive, com meus alunos, tá aqui. Então eu fiz um mapinha mental à minha maneira. Eu não vendo mapas mentais, eu acho que o mapa mental é muito íntimo. Tem gente que, professor, que vende. Olha, paga R$100, você tem direito a 3 mapas mentais para 3 assuntos. Aí você acaba amarrando o aluno a 3 mapas mentais por R$100. Eu acho pilantragem. Mas vamos lá. O que é que eu explico a fazer? Meu mapa mental eu peguei. Falei de Sérgio Camargo. Falei de Seguro Defeso. Falei da situação dos povos ribeirinhos. Falei da população quilombola. Eu fui falando de tudo isso, fui linkando uma coisa na outra na hora de construir meu mapa mental. E aí fui pro meu rascunho da redação, tá aqui. Eu fiz uma estratégia de 5 horas e meia de prova, e aí a minha redação, ela seria monstruosa, né? Seria uma redação de 1 hora e meia, 2 horas para produzir. E o texto ficou mais ou menos assim. O André tá na live, o André da geografia também, o André vai entender. Eu vou citar um geógrafo aqui na minha redação. Os povos tradicionais brasileiros apresentam ao longo do processo histórico dificuldades que podem ser elencadas sob o manto do descaso. E no conceito do geógrafo Paul Vital de Lablache, o fardo do homem branco, caracterizando incertezas e uma estrutura centralizadora social que acaba por negar políticas públicas e estruturais aos respectivos povos analisados. Tomando por base que grande parte da população brasileira possui alguma carência, entende-se que por falta de políticas públicas, aí a gente coloca aqui, percebe-se o aumento de tais divergências, como a educação, e começa a continuar, saúde, e vou elencando os tópicos. No segundo parágrafo eu coloco: se priorizarmos ao longo prazo, entendendo que políticas afirmativas não dependem apenas de presidentes e sim de governos, sendo muito mais do que isso, diria uma política de Estado, a máxima do geógrafo acima citado, Lablache, não se faria presente. A quem deu-se o fardo do homem branco de levar desenvolvimento? Vale lembrar que projetos como Randon e outras iniciativas como dos irmãos Vilas Boas teoricamente fracassaram. Vale lembrar que a letra da música Brasil, cantada por Cazuza e imortalizada na voz de Gal Costa, Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente fica assim, ainda diz em uma de suas estrofes: vê TV a cores na taba de um índio programada para só dizer sim. Real necessidade de um quilombola não é apenas o aparelho televisivo, e sim políticas afirmativas e antirraciais. Pescadores precisam de ampliação do seguro defeso. As comunidades ribeirinhas de acesso à água tratada. Conclui-se, portanto, que somente com políticas afirmativas e que fixem estas populações geraremos oportunidades e teremos povos de fato valorizados.
em plena igualdade de preceitos constitucionais e com ampla autonomia. Receba esse salão. Viu como foi a redação? Foi pan crazy, velho. Só que isso eu fiz aqui, ó. Vou dar a dica para vocês que vão prestar ano que vem. Usem, meus queridos, todo espaço em branco. Cria o que a gente chama de brainstorm. A tempestade de ideias. Cria bastante a brainstorm. Cria. O que vier, coloca no papel. O que vier, coloca no papel. O que vier, coloca no papel. Cria bastante essa brainstorm. Criou? Beleza. Passa agora, depois da brainstorm, você passa para o mapa mental e depois para o rascunho. Qual vai ser o resultado disso? Uma redação leve, fácil de ser resolvida. Eu saí da prova muito feliz, eu ficaria mais 2 horas se preciso fosse. A pior parte foi voltar para casa, porque pegar o busão foi complicado. Mas, no frigir dos ovos, qual a reflexão que eu faço acerca do Enem? Foi fácil, não teve aquela lacração de despedida do governo Bolsonaro. Eu estava até pesquisando isso hoje para falar com vocês. Deixa eu só dar uma mordida aqui nesse sanduíche que ele está me chamando já. Se liga. É comum governos, quando estão em despedida, como foi o caso do governo Dilma no primeiro mandato, amenizarem muito na prova. O governo Bolsonaro, já sabendo da despedida, não fez uma prova que eu imaginava que ele faria. Então aqui fica também aqui o meu reconhecimento. Obrigado, MEC, por não ter bagunçado a cabeça dos alunos. Mas eu imaginava que fosse uma prova um pouco mais tensa, um pouco mais difícil. E não foi. Tá? Eu imaginava que teria muita prova fazendo, por exemplo, propaganda direta do governo, da gestão do governo. Não foi. Ele usou dados. Eu estava olhando todas as vezes a legenda dos dados diante do governo dele. E vocês sabem que o Bolsonaro teve acesso a essa prova, né? Como também o Lula terá em 2023. Não vamos mentir, não. O presidente tem acesso à prova do Enem. Mas ele usou dados gráficos, infográficos, todos de 2017, 2018. Um outro gráfico em geografia que ele ia buscar 2020. Tá? Então, gente, essa é a minha contribuição acerca da live sobre o Enem. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, né? Fiquem bem. Domingo que vem são ciências da natureza e matemática. Eu tô fudido, né? Sei nem pra onde é que vai, mas vamos tentar, vamos que vamos. Vou ver umas videoaulas, vou dar uma estudada, vou dar uma melhorada. E eu peço desculpas à audiência aí, se a gente não conseguiu agradar todo mundo. Eu precisava fazer isso pelo meu papel de educador, que era mostrar a galera a prova do Enem. E eu acho que vai dar bom pra uma porrada de gente. Só queria registrar uma coisa antes de encerrar a live. Encerrando aqui agora também pra galera da Twitch e do Twitter. Falou, galera da Twitch e do Twitter, mas ficando aqui com vocês, eu só tinha a dizer o seguinte: a prova, ela foi boa, foi bem feita, mas houveram na minha sala, foram 11 faltosos. 11. Aí eu fui perguntando aos meus colegas professores que também fizeram a prova. Ah, na minha faltou 15, na minha faltou 9, na minha faltou 20. Né? Então era isso. Oi, Ednei. Sabe de nada, aula pra quem? Cara, por incrível que pareça, velho, agora sim eu já acabei a aula. Diz aí que mandas, qual é a sensação de cantar o hino nacional pra um pneu? Fica à vontade, Ednei. E você sabe a diferença de cantar e entoar? Eu aprendi isso com um colega, um conhecido que foi militar, o professor Marcelo. A gente não canta o hino, a gente entoa o hino. Eu não sabia disso, não.
Então, Ednei, me permita fazer a pergunta: qual a sensação de entoar um hino para um pneu? Adoraria te ouvir. Alguém quer subir, quer fazer essa catarse, quer fazer esse exercício aí milagroso? Fiquem à vontade. Não mais ninguém? Posso encerrar a live? Bom, então é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Forte abraço e fui.